Muito bom, meus irmãos. Esse é o nosso tema dessa noite, a videira e os ramos. João 15. Eu posso, com convicção, dizer que o Senhor nos direcionou para esse texto nessa noite. Eu sei que Ele tem algo a falar conosco por meio desse texto. Eu sei que muitos já conhecem, né? Já ouviram, mas nós vamos meditar novamente e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Nesse texto, em João, no capítulo 15, Jesus está se apresentando como a videira. Eu sou a videira verdadeira. E nós temos vários outros momentos em que Jesus se apresenta como esse eu sou. Em João 6,35, por exemplo, ele diz que ele é o pão da vida. Em João 8,12, ele fala que ele é a luz do mundo. Em João 10, verso 7, diz: eu sou a porta. João 10,11, ele diz que ele é o bom pastor. João 11,25, ele se apresenta como a ressurreição e a vida. João 14,6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele se apresenta como esse eu sou. E aqui, nesse texto que nós vamos ler, ele se apresenta como a videira verdadeira. É interessante que em Mateus, no capítulo 16, lá no verso 16, Jesus vira para os discípulos e perguntam: quem vocês dizem que eu sou? E eles falam, né? Uns dizem que o senhor é João Batista, outros dizem que é Elias, que são escolas proféticas muito contundentes, né? Então, comparam Jesus com Elias, com Jeremias, com esses caras que eram muito contundentes na sua postura profética. O que nos leva a crer que Jesus tinha uma postura firme quando ele estava lidando ali com seus discípulos. E isso é bem interessante. E ele pergunta: quem vocês dizem que eu sou? E essa é uma pergunta importante que nós precisamos ter a resposta. Quem é Jesus para você? Quem você diz que é Jesus para você? Quem é Ele? Quem é Ele? Como você definiria? E para muitos, né, com dificuldade, talvez a gente diga assim: Ele é tudo para mim. Ele é tudo. E aí a gente acaba não conseguindo definir bem. Mas o que seria Jesus para você na sua caminhada? Vamos ler esse texto? Acompanha comigo na sua Bíblia, por favor. João, capítulo 15, diz assim: eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisso é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Amém? Acompanhou aí comigo? Deixa aberto esse texto, vai anotando aí o que Deus vai falando com você. Aqui nós vamos situar quem é quem aqui nesse texto, tá bom? Jesus se coloca como a videira verdadeira, ele fala que o Pai é o agricultor e nós somos quem? Somos os ramos. Então ele se apresenta como a videira verdadeira. E a gente, se formos responder essa pergunta, quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para você? Essa é uma boa referência. Ele é a videira. E nós, como ramos enxertados nessa videira, recebemos seiva, recebemos aquilo que nós precisamos para desenvolver a nossa vida, para frutificar, que é o que o texto diz aqui. Então, se nós estamos enxertados nessa árvore, nessa videira, nós vamos estar bem, recebendo nutrientes, recebendo a seiva, recebendo aquilo que nós precisamos. Esses são aqui os personagens. Jesus é a videira, o Pai é o agricultor, o Pai é aquele que vai cuidar dessa videira. O texto vai falar de poda, vai falar de quebra, os galhos ali que não estão produzindo
são quebrados, lançados ao fogo. Mas os galhos que já estão produzindo, o pai, que é o agricultor, ele vai lá e poda. Ele vai cuidar daquela árvore para que aquela árvore cumpra o objetivo dela, que é produzir os frutos, né? As uvas ali, essa videira vai poder fazer isso. Então, Deus é o agricultor e nós somos os ramos. E aqui ele apresenta dois tipos de ramos. Se nós somos os ramos, nós somos um desses dois tipos aqui, ok? E aí eu gostaria que você avaliasse qual desses dois tipos é você, ok? Vamos lá? Os dois tipos de ramos. O primeiro tipo é aquele que não dá fruto. É aquele que, embora esteja ali na videira, ele não dá fruto. É um tipo de ramo. E o outro tipo de ramo é aquele que dá fruto. É aquele que produz uva. Jesus está apresentando esses dois tipos de ramos aqui. Aqueles que produzem e aqueles que não produzem. Qual deles é você? Você tem produzido fruto? Você tem recebido seiva? Tem recebido alimento dessa árvore, dessa videira, para você produzir? Nós vamos falar que tipo de fruto são esses. Qual fruto que nós podemos entender? O primeiro tipo de fruto que nós temos aqui, eu não trouxe, mas eu vou falar para vocês. O primeiro tipo de fruto está lá em João, no capítulo 3, verso 8, onde nós vemos João Batista, na sua pregação, bem simpática, né? Bem tranquila, ele fala: raça de víboras, arrependei-vos, larga a mão dessa vida medíocre e toma vergonha, raça de víboras. É uma fala bastante forte, sim ou não? Começar a pregar desse jeito, hein? Raça de víboras, toma vergonha na cara. Mas João Batista está pregando desse jeito, e ele fala: produzam, pois, frutos dignos de arrependimento. Então esse é o primeiro tipo de fruto, que aquela pessoa que está enxertada na videira, ela vai manifestar. É o fruto do arrependimento. O que significa isso? A pessoa que está arrependida dos seus pecados, ela reconhece que Jesus é o Senhor, o Salvador da vida dela, necessariamente a vida dela vai ter características de alguém que foi impactado pela mensagem do Evangelho. Então esse é o primeiro tipo de fruto. Se nós, como seguidores de Jesus, e nós entendemos o Evangelho, nós entendemos o que aconteceu conosco naquela cruz, Jesus morreu por nós, derramou o sangue dele. Isso não muda nada em mim, isso não me coloca numa posição de transformação, uma posição de querer andar em santidade, de querer agradar a Deus. Se eu não produzo fruto digno desse arrependimento, tem alguma coisa errada comigo. Se eu ando como se fosse tudo normal, eu continuo falando aquilo que eu falava, eu continuo indo aonde eu ia, eu continuo fazendo aquilo que eu fazia, eu continuo com as mesmas atitudes, com as mesmas amizades, do mesmo jeito. Eu não produzi fruto, resultado desse arrependimento. Então é por isso que João Batista está chamando a atenção ali das pessoas. Raça de víboras. Produzam, pois, frutos dignos de arrependimento. E nós precisamos também produzir esse tipo de fruto, que mostra a nossa conversão, que mostra que um dia nós conhecemos Jesus, que mostra que um dia nós fomos agraciados, como nós cantamos aqui, por essa maravilhosa graça. E nós nos constrangemos, nós nos curvamos diante da majestade dele. E agora sim, a nossa vida vai produzir fruto, vai ter que ter diferença, não tem como ser igual. Lá em Gálatas, no capítulo 5, verso 22 e 23, é um texto conhecido, fala do fruto do Espírito. Quem sabe falar as 9 partes do fruto do Espírito aí, de cor? Quem lembra do fruto das 9 partes? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, o fruto que o Espírito Santo produz em nós tem essas 9 partes: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas coisas precisam me acompanhar e te acompanhar, porque o Espírito Santo está em nós. Amém? Está em você, em nome de Jesus? Então, se o Espírito que é santo está dentro de você, você vai manifestar o fruto dele. Então, o amor não vem de você, vem do Espírito Santo que está dentro de você. A alegria é um fruto do Espírito.
Então a alegria vem do Espírito que está dentro de você. E todas essas outras partes que nós falamos aqui. O Espírito Santo está dentro de você. E você vai produzir esses frutos. Você está enxertado na videira e está começando a produzir esse tipo de fruto. E o terceiro tipo de fruto, lá em Lucas, no capítulo 5, verso 10, nós vemos o chamado de Pedro. E Jesus chama e diz que ele vai ser um pescador de homens. Não seria mais um pescador de peixes, seria um pescador de homens. E aqui nós vemos um outro tipo de fruto. Quando nós multiplicamos aquilo que aconteceu conosco. Nós recebemos o Evangelho, dentro de nós existe um DNA, e agora um fruto com esse mesmo DNA, com o potencial de se multiplicar em muitas outras pessoas. É isso que Jesus quis dizer quando ele chamou na grande comissão, dizendo: vão e façam discípulos, multipliquem esse DNA. Então, se você pega uma manga e você tem um caroço ali, aquela semente, você pode plantar essa manga e você pode ter incontáveis outras mangas, não é verdade? Você pode plantar e produzir muitos frutos a partir daquela única semente. E assim acontece com todas as outras frutas, não é? Que tem a sua semente e você planta e ela pode se reproduzir. E nós, como cristãos, nós temos esse DNA. Você tem esse DNA de multiplicação. E esse é um tipo de frutificação que nós não podemos fugir, meu irmão. Se você tem esse DNA, se você é alguém regenerado, salvo por Jesus, o Senhor nos chama, nos convida, nos comissiona a ir e pregar o Evangelho e levar essa semente para que ela produza e germine na vida de outras pessoas, e essas pessoas cresçam e essa semente possa germinar na vida de outras, e na vida de outras, e na vida de outras. Se todos nós fizermos isso, nós alcançamos o mundo rapidão, queridos. Nós alcançamos o mundo. Então, os frutos, eles precisam acompanhar aqueles que creem. Os frutos são a manifestação daquilo que você diz crer. E o texto é tão lindo quando diz que, quando nós manifestamos muito fruto, nós glorificamos ao Pai. E assim as pessoas saberão que nós somos discípulos de Jesus. Não é isso que diz o verso 8 que nós lemos, João 15, verso 8? Se nós manifestarmos esses frutos, dermos muito fruto, o mundo saberá que nós somos discípulos de Jesus. Então o mundo saberá que nós somos discípulos de Jesus quando nós frutificarmos. Não é quando a gente frequenta a igreja, não é quando a gente decora versículo, não é quando a gente está um nome arrolado, né, no hall de membros de uma igreja, não é isso. O mundo saberá que você é um discípulo de Jesus quando você manifesta fruto. Então vamos ver algumas verdades desse texto aqui. A primeira verdade é essa. Vamos ler todo mundo junto para a gente dar uma conectada aí. Vamos lá? O ramo não produz por si mesmo. Aqui existe uma palavra que se repete 11 vezes. 11 vezes a palavra permanecer. E essa é uma palavra muito importante, meus irmãos. Nós não produzimos por nós mesmos. Não é na nossa capacidade. Não é porque somos bons. Não é porque somos esforçados. Não, é porque a seiva do Espírito está vindo em nós. E se a seiva está vindo, você vai frutificar. É natural, precisa ser natural. Assim como uma árvore, no tempo certo, ela vai produzir figo, vai produzir limão, vai produzir laranja, vai produzir manga, vai produzir o que for para produzir. E você não precisa ficar mandando aquela árvore produzir, não é verdade? Olha para a árvore e diz: dá limão agora que eu quero. Dá jabuticaba agora. Dá acerola agora. Não vai funcionar, não é verdade? Se as condições estão boas, naturalmente vai ter acerola para você colher, amém? Minha mãe, ela colhe todas as acerolas do prédio dela e ela leva sacolas e sacolas de acerola congelada. Quem quiser pode pedir para minha mãe e ela pega sozinha as acerolas lá. Se tem condições perfeitas, vai ter acerola, né? Vai ter jabuticaba, é natural. Você não precisa ficar mandando aquela árvore produzir. Meus irmãos, na mesma coisa nas nossas vidas. Não adianta a gente ficar querendo forçar em nós amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, evangelismo, multiplicar, ganhar gente para Jesus. Não é forçando, mas nós precisamos entender, se você está recebendo a seiva, se eu estou recebendo seiva do Espírito, meu irmão, tem que acontecer alguma coisa. Tem que acontecer alguma coisa.
pessoas são alcançadas, os sinais acompanham, você vai impor as mãos, você vai expulsar demônios, você vai curar enfermos, você vai fazer a obra do Senhor. E é natural para aqueles que creem, os sinais acompanham, os frutos acompanham. E é isso que Jesus está falando. Se você estiver enxertado em mim, se você permanecer em mim, e esse é o seu único trabalho, meu irmão, é permanecer. Vamos falar todo mundo junto isso? Permanecer. Esse é o seu trabalho, meu irmão. Se você permanecer na videira, é só isso. Permanece, fica firme. Então tudo vai fazer você desconectar. Tudo vai fazer você perder a fonte de energia, perder a fonte de seiva, perder a fonte de energia que você precisa para produzir. Tudo o que o diabo vai fazer, meu irmão, é que você se desconecte. E ele tem várias estratégias para isso. Talvez a principal delas, ultimamente, é atarefar você. É botar tanta coisa para você fazer. É colocar tanto compromisso na sua agenda que você não tem tempo de permanecer na videira. Você vai ter tempo para tanta coisa. Você vai zerar as séries do Netflix. Você vai ter tempo para jogar online. Você vai ter tempo para tantas outras coisas. Mas enquanto você estiver gastando o seu tempo e consumindo o seu tempo atrás dessas coisas, atrás disso está Satanás lá batendo palma, dando risada, porque ele está distanciando você da seiva, distanciando você da única fonte que pode te alimentar. E se você não se alimentar, meu irmão, vai acontecer uma coisa com você. O galho vai secar. E se o galho seca, querido, não tem muito o que fazer, não. É cortar e jogar fora, no fogo, como Jesus está falando aqui. Então, muitas vezes, meus irmãos, nós estamos querendo produzir sem receber seiva, sem receber alimento. Estamos secando, estamos sem energia, estamos sem vida. E qual é o problema, meu irmão? Você pode culpar o pastor, você pode culpar a igreja, você pode culpar todo mundo que você quiser, pode culpar, não tem problema. Mas o único problema é você desconectou da videira. Você desconectou da videira. O texto diz que se você estiver conectado na videira, meu irmão, você vai produzir fruto. Se você estiver conectado na videira, você vai produzir fruto. E você não vai parar de produzir fruto. E o ramo que está produzindo, ele poda, ele corrige, para produzir mais fruto ainda. Porque é natural, meu irmão. É natural. Agora, se você está cansado, cabisbaixo, estressado, sei lá o quê, olha para dentro de você e percebe, você está conectado aonde? Aonde você está conectado? Aonde você está recebendo ou você não está recebendo? E se não está, aí está o problema. É exatamente aí que está o problema. E nós temos essa mania de culpar Deus e o mundo, não é? A gente culpa o presidente. A culpa é do presidente. A culpa é do pastor, a culpa é da igreja, a culpa é do prefeito, a culpa é de todo mundo. A culpa é sua, meu irmão. Assume a sua responsabilidade. Você desconectou da videira. Você perdeu a fonte. E se você perdeu a fonte, meu irmão, você vai secar. Vai secar. Não tem para onde correr. Então, talvez, João Batista aqui diria, raça de víboras. Bora apresentar fruto de arrependimento. Volta para o Senhor, se arrependa, vai para o pó, vai chorar. Se você tem algo com alguém, vai pedir perdão. Vai se reconciliar. Toma vergonha na cara, para de brincar com esse negócio. Resolve seus problemas. E se reconecte na videira. Para de culpar as pessoas. Se responsabilize daquilo que está acontecendo com você. Levanta a cabeça e vai produzir fruto em nome de Jesus. Porque o Senhor nos chamou para isso. Não nos chamou para ficar andando igual galinha, ciscando, lamentando. Ó céus, ai, ai. Não, meu irmão, o Senhor nos chamou para frutificar em nome de Jesus. E algo a fazer nessa geração. Enquanto você fica resmungando, chorando as suas pitangas, chorando leite derramado, vai resolver seus problemas e vai frutificar em nome de Jesus. Vai frutificar em nome de Jesus. O Senhor nos chamou para frutificar. E nós não produzimos fruto por nós mesmos. E se você não entender isso, nada vai fazer sentido.
Alguém vai falar, ó, você precisa fazer devocional. Ah, que chato, de novo. Ah, você tem que fazer discípulo. Ah, só fala de discipulado. Ah, só fala isso agora, eu não aguento mais. Meu irmão, não tem outra coisa para falar para você não, cara. É a Bíblia, é a mensagem. Então, bora fazer. Bora parar de reclamaçãozinha. Bora parar de criancice, de meninice. E vamos produzir fruto. Porque há algo a fazer nessa geração, a gente não tem tempo. Uma música que eu gosto, né? Canta aqui. A gente não tem tempo para perder com ressentimento. Quando a gente se depara com o amor dele. Não temos tempo para essa conversinha fiada. Bora produzir fruto, em nome de Jesus. Você tem alguma coisa contra alguém? Resolve. E continua andando em nome de Jesus. Bora fazer a obra. Volta para o Senhor, volta para a videira. E você vai resolver seus problemas. Volta para a videira e você vai resolver os seus problemas. Você quer anotar essa frase? Você pode anotar. Você quer resolver os seus problemas? Você não precisa de uma igreja nova. Você não precisa de um pastor novo. Você não precisa de amigos novos. Você não precisa de uma Bíblia nova. Você precisa voltar para a videira. E ponto final. Você precisa voltar para a videira. E se você permanecer nesse lugar, você vai dar muito fruto. Em segundo lugar, o ramo que não produz é cortado. Vamos ler de novo isso aqui comigo? Vamos lá? O ramo que não produz. Irmãos, Jesus está falando isso aqui, ok? E eu já vi muitas pregações, o pastor tentando dar uma floreada nisso aqui. Ah, tem uma chance, não sei o quê, papapá. Mas se a gente vai ler o texto, ele está dizendo, o ramo que não produz é cortado. O ramo que não produz é inútil. Quando Jesus conta a parábola dos talentos, para um servo ele dá 5, para um ele dá 2, e para outro ele dá 1. E aquele que recebeu 1, ele não multiplica. No final, no ajuste de contas, o Senhor vai dizer para ele, servo mau e negligente. Depois ele vai dizer, servo inútil, lança fora, onde haverá choro e ranger de dente. Servo inútil. Irmão, se você não produz fruto, não tem sentido de você ficar andando com Bíblia, dizendo que é crente. Porque se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, os frutos precisam brotar na sua vida. Fruto do Espírito, fruto de arrependimento. Vidas que conhecem a Jesus por meio do seu testemunho, por meio da sua vida. Agora, se você é um crente que não produz nada, só produz problema, me desculpa, meu irmão. Me desculpa, é isso aqui que vai acontecer com você. Você cortado. E o texto diz, para que serve um galho? É para botar fogo. Né? E aí você faz a analogia com fogo aí, né? O que Jesus queria dizer com isso aqui? Só tem um propósito para um galho que não produz nada. Ele é cortado e lançado ao fogo. Não se contente com uma vida cristã medíocre, meu irmão. O Senhor falou que se você cresce, você faria obras maiores do que Ele. Você crê nisso? Se você cresce, quantos creem nisso aqui? Se você cresce, não é se você fosse estudado, se você fizesse faculdade, se você fosse isso, não, se você cresce, você faria obras maiores. Você colocaria a mão e os demônios sairiam, os enfermos seriam curados, pessoas receberiam a Jesus, vidas seriam transformadas, regeneradas, restauradas. Os sinais acompanhariam você, me acompanhariam. Então não existe crente que não produz fruto. Não existe cristão que não produz alguma coisa para o reino. Você precisa produzir, meu irmão. Vida transformada. E quantos de nós olha para os nossos problemas, para os nossos pecadinhos de estimação, e não, eu sou assim mesmo. Eu não vou mudar. Já estou velho para mudar. Já estou com a idade muito avançada para mudar isso na minha vida. E a gente, ok, está tudo bem. Se você não produzir fruto de mudança no seu caráter, na sua vida, é uma escolha que você faz. Só que o ramo que não produz é cortado e lançado ao fogo. Então já saiba disso. Se você está dentro desse lugar, meu irmão, é um lugar para você ser apertado, afiado, podado, para produzir muito fruto. De uma vida transformada, de um coração sedento, apaixonado por Jesus. Um coração que não sabe fazer outra coisa a não ser anunciar essa mensagem.
pregar essa mensagem, anunciar a esperança para aquele que está totalmente desesperançado, a salvação, a alegria. Isso é dar fruto, isso é frutificar. E é sobre isso que o Senhor está falando aqui nesse texto. Em terceiro lugar, esse é o último ponto aqui para a nossa reflexão, tá? O ramo que produz é limpo, como nós lemos aqui. Vamos falar, já que a gente falou os dois primeiros, né? Vamos falar o terceiro, vamos lá? O ramo é limpo. Se você já está produzindo, meu irmão, saiba disso. Vai ter poda. Porque o projeto de Deus não é que você produza fruto. O projeto de Deus é que você produza muito fruto. E aí sim você vai ser reconhecido como um discípulo. Então, se você já tem fruto, já está manifestando mudança de caráter, já está ganhando gente para Jesus, já está realmente alcançando pessoas com a mudança que Deus está fazendo na sua vida, no seu caráter, no seu testemunho, pode ter certeza, vai vir o agricultor podar você. E sabe como é que essa poda, meu irmão? A poda muitas vezes dói. Eu quero ler alguns textos com vocês. O primeiro deles está lá em Hebreus, no capítulo 12, do 5 ao 11. Diz assim: filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, pois que o filho que o pai não corrige, mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai Celestial, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Presta atenção agora. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. No momento, a gente não gosta de ser disciplinado, a gente não gosta de ser corrigido, mas a poda faz isso conosco. Se você já está produzindo fruto, vai vir a poda, o agricultor vai tocar uma parte da sua vida, vai ajustar uma outra área para que você produza mais fruto ainda. E essa poda, meu irmão, é o que faz a gente crescer. Por mais que a gente não goste, por mais que isso não seja bom naquele momento, a gente pede, por favor. Imagina se uma planta falasse. Vem o agricultor com aquele facão assim, né, para poder... Igual a gente ontem ali, né, Marcão? Arrebentamos a mangueira, enfim. Mas você vem com um facão daquele, né, com aquela tesourona daquela lá. Se uma árvore falasse, já pensou? O que ela diria? Me ajuda, Senhor, não permita que venha esse facão, por favor, me tira daqui. Mas vai o facão, né? E aquilo é bom para ela, faz com que ela cresça, faz com que ela desenvolva, faz com que ela centralize, tenha foco naquilo que o agricultor está querendo. E é isso que o Senhor faz conosco. Na hora, não parece ser uma coisa muito boa, não. E a gente quer pular fora, mas nós precisamos disso. Romanos 5, 3 e 4 diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, e a experiência esperança. 2 Coríntios 4, 8 diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre conosco o corpo, o morrer de Cristo, para que também por sua vida se manifeste. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. E nossa, tem tantos textos na Bíblia, falando de provação, de adversidade, falando como isso trata o nosso caráter, como isso refina quem nós somos e nos torna mais semelhantes a Jesus, porque é isso que o Senhor faz. O ramo que já está produzindo, ele é podado, ele é limpo, para que ele produza mais fruto ainda. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Se o Senhor está te podando, é porque você está no caminho certo. Se o Senhor está te podando, é porque Ele quer que você produza mais fruto.
Talvez ele está tirando uma área da sua vida para você perceber que você não precisa dela para viver. Para que você centralize a sua força, a sua energia, fazendo aquilo que ele te chamou, o propósito que ele tem para a sua vida. Então deixa ele cortar, meu irmão. Eu sei que vai doer, mas vai valer a pena. Permita que ele corte, permite que sangre, permita que doa, e vai doer, e dói mesmo. Mas permita que você seja aperfeiçoado, permita que você cresça, não fuja disso, porque o ramo que não produz nada, não tem o que fazer, meu irmão. E nós temos que tomar cuidado. Em Mateus 7, olha só o que Jesus fala. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os conhecerão pelo quê? Pelos frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Assim, pelos seus frutos, vocês os conhecerão. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de teu nome. Não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres. Então lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Olha que forte isso. É isso que vai acontecer com o ramo que não produz. Mudança, fruto, transformação. Por mais ativismo que ele tenha, por mais atividade religiosa que ele possa ter, isso não resolve. Porque o que o Senhor nos mandou é ser e fazer discípulo. Ser discípulo é ter a vida transformada. E fazer discípulo é ser um instrumento para que outras vidas sejam transformadas. E que essas vidas possam fazer isso com outras, que fazem com outras, que fazem com outras. Se o que você está fazendo, meu irmão, não é isso, você pode juntar tudo e botar no fogo. Talvez é isso que aconteça no final. Juntar tudo que você fez na igreja, juntar todo o seu ativismo, juntar toda a sua correria nos eventos, nos ensaios, e congresso, encontro, junta tudo isso e joga no fogo. E Jesus, né, na verdade o apóstolo Paulo fala, né, as nossas obras vão passar tipo numa esteira, né? Quem já viajou de avião aí, passa aquela esteira lá para passar no raio-x ali, para ver o que tem lá dentro. As suas obras vão passar na esteira lá do céu, assim, ó. Se for palha, se for madeira, vai queimar tudo. Mas se for ouro, se for pedra preciosa, você vai receber galardão. As suas obras serão provadas. Que triste nós nos apresentarmos diante dele com obras tão frágeis, cheias de palha. Fiz isso, fiz isso, fiz isso. Apartai-vos de mim, eu não conheço vocês. Vocês pareciam que estavam na videira, mas não produz transformação, não produz mudança, não produz vida, não produz realmente um coração desejoso em crescer e fazer outros crescerem. Um coração desejoso em buscar a retidão diante do Senhor e levar outras pessoas para esse lugar também. Eu quero encerrar com esse versículo aqui, que é o versículo de número 8. Vamos ler todos nós juntos? Nisso é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como é que nós glorificamos o Pai, meus irmãos? Cantando? Como é que nós glorificamos ao Pai? Indo na igreja? Como é que nós glorificamos ao Pai? Dando muito fruto. Nós glorificamos ao Pai quando nós damos muito fruto. Se você quer glorificar o Pai, meu irmão, eu sei que você quer. Só tem um caminho: frutificação. E assim eles saberão que vocês são discípulos. Assim eles saberão que nós somos discípulos. Se a nossa vida realmente for uma vida reta, uma vida íntegra, uma vida de alguém que quer levar a sério isso aqui que a gente prega. Uma vida que tem renúncia. Uma vida que tem uma porta estreita, não é verdade? Um jovem que se posiciona e diz: eu não vou ficar. Eu não vou perder meu tempo. Eu não vou fazer aquilo que desagrada ao Senhor.
Eu não vou deitar com o meu namorado, viu, Vini? Ou com a namorada, né? Não pode. Tem que esperar. Espera, fica firme. Vai chegar o seu momento, em nome de Jesus. E Deus vai te honrar, meu irmão, em nome de Jesus. Mas, assim, nós precisamos, nessa geração, de jovens que se posicionam. E não só jovens, eu estou falando de jovens porque a gente sabe aí, né, os adolescentes, como eles são tentados nesse sentido, namorar e aprovar e essa coisa toda. Mas alguém que leva a sério e diz, não, eu vou me preservar, eu vou segurar minha onda. Viu, Elô? Em nome de Jesus, amém? Ficar até o final. Deus tem o melhor para mim. E seja para quem for aqui, seja a tentação que for, na vida financeira, na vida profissional, gente íntegra, gente que leva a sério esse negócio. Gente que sabe que o que está fazendo aqui não é uma programação de lazer no final de semana. O que a gente está fazendo aqui é pregar o evangelho, que me muda em primeiro lugar, me transforma em primeiro lugar. Então, se eu tenho algo com alguém, eu resolvo. Se eu preciso lidar com a ofensa, eu resolvo. Com o perdão, eu vou lá e perdoo. Ou libero perdão. Porque, gente, a gente não tem tempo para perder. A gente não tem tempo para ficar com conversinha fiado, com chororô fiado. Existe um trabalho a ser feito. Existem pessoas indo para o inferno. E nós, a juventude, tantas vezes perdendo tempo. A juventude, tantas vezes perdendo o rumo, o foco daquilo que nós estamos fazendo aqui. Muitos homens casados, né, mulheres casadas. Às vezes olha para o lado e vê a grama mais verdinha ali. O que é uma grande ilusão, não é verdade? E quantos colocam tudo a perder, caindo em tentações assim. E, meus irmãos, nós precisamos nos posicionar, porque nós cremos no evangelho que produz fruto. E assim nós glorificamos o Pai, quando nós produzimos fruto. Não é quando a gente produz música bonitinha, não. É quando a gente produz fruto de uma vida transformada, fruto de arrependimento, de alguém que conheceu Jesus e nada mais importa a não ser o evangelho. Alguém conheceu Jesus e nada mais importa. O carro não importa, a casa não importa, o emprego não importa, nada mais importa a não ser cumprir o evangelho e a ordem do Senhor nessa geração. Nada mais importa. Jesus falou assim, você ama mais a sua própria vida, mais do que a mim, você não pode ser discípulo. Não é que vai ficar difícil ser, não dá para ser discípulo. Não dá. Então, nós somos daqueles que conheceram o evangelho. Nada mais importa. O conforto não importa. A privacidade não importa. Ah, a célula na minha casa, meu tapete, vai sujar minha casa. É tão difícil limpar minha casa. Toda semana, meu Deus, eu não aguento, tem muito compromisso. Nada mais importa. Nada mais importa. Se você entendeu essa mensagem. Se você não entendeu, tudo vai ser problema para você. Ah, está pesado demais. Ah, está difícil demais. Ah, é cobrança demais. Ah, é não sei o que demais. Tudo é demais, meu irmão. Volta para a videira. Você precisa de seiva. Parar de reclamar e começar a produzir fruto de verdade. Volta para a videira e receba o que você precisa para produzir uma vida que agrada a Deus. Em nome de Jesus. Para a gente refletir e praticar. Aquele que não está em Cristo não dá fruto. Você acredita que há evidências em sua própria vida de estar ou não em Cristo? Olha para dentro de você. Deus está dizendo que aquele que não está na videira não vai dar fruto. Quando você olha para você, você está produzindo esses frutos? Em segundo lugar, só é frutífero aquele que permanece em Cristo. Quais são as implicações práticas de permanecer em Cristo no seu dia a dia? O que significa no seu dia a dia permanecer em Cristo? Se você não encontra espaço para você orar, meu irmão, você lê a Bíblia, você não tem conseguido permanecer. Se isso não é importante para você, se você passa semanas sem pegar a sua Bíblia, sem passar tempo em oração, desculpa, meu irmão, a sua vida cristã, eu não sei nem o que dizer dela, mas é uma fraude. Não tem como permanecer. Se você permanecer, você vai perceber que as coisas vão mudar. 3, o ramo frutífero é limpo, para que dê mais fruto. Deus está podando a sua vida? Existe alguma área aí que está doendo?
que o Senhor está trabalhando, deixa Ele trabalhar para que você produza mais fruto. E é assim que você glorifica ao Pai, dando fruto, meu irmão. Então, foca em nome de Jesus sua vida. Não entre em conversa fiada, não entre em maledicência, não entre em fofoquinha, não entre em conversinha de corredor, não entre em blá, 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 falando mal de um, falando mal de outro, falando mal da igreja. Não entra nessa, meu irmão. Foca no alvo. Foca naquilo que o Senhor está chamando você para ser e fazer. E se você está com muito tempo a falar mal dos outros, eu quero que você entenda que você está bem errado. Você está realmente desviado do foco que Deus tem para a sua vida. O Senhor tem te chamado para ser uma pessoa transformada por esse evangelho. Porque esse evangelho é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Então, se você conhece esse evangelho e esse evangelho não muda as suas prioridades, desculpa, não é o evangelho de Jesus que está te norteando. Esse evangelho vai mudar tudo que você tem. Todas as suas prioridades. Se você diz crer no evangelho e continua achando que outras coisas são mais importantes, meu irmão, desculpa, você não entendeu. Nada mais importa. Nada mais importa. Que o Senhor nos leve a frutificar abundantemente em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos ter um tempo de oração.